Bela Cruz, como te amo. Minha Bela Cruz, tão linda cidade, filha do Nordeste, no berço do Brasil. Nossa Bela Cruz, tão fina e bela, filha desse Ceará, no berço do país. Estamos de volta para apresentar novamente o programa Bela Cruz, como te amo. Esse programa Bela Cruz, como te amo, tem a finalidade de relevarmos até você a história de Bela Cruz e dos belacruzenses. Sabe que uma cidade, um município que não tem história é como uma pessoa quando nasce e não é registrado no cartório. Vive, morre e não existiu. Então, é o caso. Como nós temos um município com muita história, nós fazemos questão de levar o nome além fronteiras, para que seja conhecida a nossa história e o prazer de sabermos da nossa comunidade. Eu sou o radialista Edilson Carvalho de Sampaio, fundador e criador e editor dessa história, e nós vamos conversar hoje, e nós chegamos hoje ao 22º capítulo, no YouTube, @Edilson Sampaio B1Z. E eu criei um quadro dentro desse programa Bela Cruz, como te amo, é um programa que eu faço no rádio desde 1993, como fundador da Rádio Comunitária Genoveva FM. Eu criei o quadro Nosso Ilustre Personalidade Belacruzense. E hoje, o nosso convidado especial, como ilustre personalidade belacruzense, é o nosso querido amigo conterrâneo Rosinélio de Freitas. Rosinélio de Freitas, boa noite. Boa noite, seu Edilson, boa noite você que nos acompanha. É uma alegria poder estar aqui com o senhor nessa noite para a gente conversar um pouquinho. Afinal de contas, o amor à nossa terra nos une em muitos aspectos, né? Não só nós que estamos aqui, mas as pessoas também que estão nos assistindo, inclusive belacruzenses que eu sei que assistem seu programa, que nem moram aqui, moram em São Paulo, em outros estados. Então, a gente está unido pelo amor à terra. Isso, né? É muito importante. E ele fica bem feliz quando encontra essas histórias, né? Bom, antes, porém, eu vou falar um pouquinho aqui do histórico do nosso convidado, José Rosinélio Freitas, para você ter conhecimento com quem eu estou, neste momento, entrevistando. Bom, José Rosinélio Freitas, aliás, de Freitas, nasceu em 17 de junho de 1980, na cidade, município de Acaraú, no interior do Ceará, aqui na região noroeste do estado. É o quarto filho do casal Manuel Messias de Freitas e de Dona Maria do Socorro de Freitas, que teve 5 filhos, contanto 5 irmãos. O Rosinélio de Freitas foi batizado em 14 de dezembro de 1980 em Bela Cruz pelo nosso benfeitor Monsenhor Décio Loyola Sampaio. Residiu a vida inteira na cidade de Bela Cruz e estudou desde o jardim de infância até o ensino médio no Instituto Imaculada Conceição, onde se formou em pedagogia em 1998. Eu gostaria que o amigo Rosinélio falasse agora um pouco, quando você estudou no Instituto Imaculada Conceição, jardim de infância, né, ensino médio, e tudo que você fez, se você se lembra de algum professor, primeiro professor, professora, se você se lembra de algum dos seus coleguinhas, ou estudo já pai, avô, sei lá, formados por aí na vida, a palavra é sua, o momento é seu. Muito bem. Tratar de nossa infância é sempre um momento muito especial, dado que a gente forma a nossa personalidade nos primeiros anos, né? E conforme, claro. E depende do ambiente que a gente cresce, a gente tende a ter muitas possibilidades. Para mim,
gostaria de dizer assim, que é um desígnio da Divina Providência que eu pudesse estudar num colégio católico, né? Muito bom. A presença das irmãs de São Vicente de Paulo faz uma diferença muito grande. Eu tenho muitas boas recordações da minha infância, eu estudei a vida toda lá, né? Mas a começar pela infância, o cuidado que as irmãs tinham, as disciplinas que eram feitas. Eu lembro que durante o recreio, eu era criança, bem pequeno, aí se tocava as músicas do Padre Zezinho, muito bonita, criando-se um ambiente respeitoso, até mesmo de oração e acolhedor. Para mim foi uma alegria crescer nesse ambiente. Eu vejo que, como Deus é a causa primeira de todas as coisas, Ele quis que eu crescesse num ambiente católico, né? Num colégio católico, aprendendo uma boa formação humana, o conhecimento científico, técnico, mas sobretudo os valores cristãos. E estudar num colégio, para mim, foi muito importante, né? Eu lembro, todas as experiências eram muito positivas, né? A disciplina muito boa, no sentido de nos formar, formar para a virtude, formar para o compromisso na sociedade. A gente aprende assim pelo exemplo, bons professores de português. A dona Graça, nunca vou esquecer, uma excelente professora, Graça Freitas, o senhor pediu para citar, né? Dona Verônica, professora de matemática, dona de Lalu já no ensino médio, na 8ª série. No ensino fundamental, dona Mazé falecida, né? Esqueci agora o sobrenome dela. Dona Mazé, irmã do Francisco, muito boa professora, que me alfabetizou, que me ensinou as primeiras letras ali, nas cartilhas. Quer dizer, é uma experiência riquíssima, né? Eu guardo lembranças maravilhosas do colégio. Toda vez que eu entro lá, eu recordo de muitas coisas. Inclusive, numa das placas que estão lá, do ano de 98, está o meu nome com as pessoas que se formaram comigo. E toda vez que eu entro no colégio, eu revivo muitas coisas boas, muitas experiências positivas, sim, sem dúvida. Muitas festas, muitos aniversários. Sim. Muitas apresentações, né? Muitos jogos. Coisa que não existe hoje mais. Isso. Os campeonatos eram muito bons de futebol, as festas comemorativas, as quadrilhas, então, muita coisa boa para lembrar, né? Antes de concluir o ensino médio, o Rosinério de Freitas teve vários trabalhos informais, como entregador de jornais, divulgador de curso de marketing, venda e administração de empresa, atendente de locadora de vídeos game, etc. Eu pergunto, fale sobre esse seu trabalho, entregar jornal, divulgador de curso de marketing, essas coisas que iniciou a sua carreira, a sua vida para um profissional futuro, né? Que tudo tem que começar de baixo. Ninguém constrói a casa já botando o telhado, tem que ser com alicerce, né? É verdade. Então, esses trabalhos informais se deram quando eu estudava ainda, né? Então, eu não tinha uma profissão, mas ali como jovem eu tinha que me ocupar de algumas coisas para ajudar na renda de casa, né? Minha família precisava de ajuda e todos nós, os irmãos, trabalhávamos. Então, quando aparecia alguma oportunidade, a gente não desperdiçava. Tem a oportunidade de trabalhar como entregador de jornal, vamos fazer. Tudo que a gente conseguisse, a renda que entrasse, do jornal ajudava. Povo, né? Exatamente. Isso. Então, ajuda, porque se você ganha um dinheiro, meu pai já não vai ter que gastar comprando um sapato, uma roupa, tudo isso era muito necessário. E a gente tinha esse costume, né? Todos nós lá em casa éramos assim. Então, ajudávamos uma coisa, outra, e as oportunidades iam aparecendo, a gente ia trabalhando, né? Então, tive muitas oportunidades de trabalhar todos trabalhos informais, mas que entravam a renda a mais dentro de casa, estudando, claro, né? Porque isso foi antes que eu me formasse, mas apareceu, inclusive trabalhei num depósito de bebidas, ajudando a entregar as bebidas, quer dizer, as coisas poucas que iam aparecendo, eu acabei abraçando essas oportunidades. E quando eu concluí o ensino médio, eu passei 2 anos para que eu conseguisse o trabalho efetivo mesmo. Então, fiquei fazendo ainda algumas coisas, substituindo as pessoas que precisavam, até que eu consegui, então, o meu trabalho fixo que eu estou até hoje, né? E a gente vê que a formação, antiga formação, dava o incentivo à pessoa. Você tem a Meire, uma irmã maravilhosa, batalhadora, muito amiga, trabalhando muito, em todos os sentidos aí, sempre acompanhou a gente em tudo, em sentido comunitário, escola, tudo, palestra, ela estava sempre presente. E também Ross Cleiton, né? Ross Cleiton também esteve comigo muito tempo, que eu tenho uma história longa, né? Esse passado é bom. Aos 17 anos, depois de uma vida afastada da igreja, entrou no grupo católico Aliança com Maria, onde desde então se dedicou à catequese e o serviço da música religiosa, cantando nas missas e fazendo conferências em vários grupos,
bairros, escolas, localidades da zona rural e em outras cidades. Além disso, é um fiel leigo engajado na vida da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Veracruz. Em pouco tempo de frequência ao grupo Aliança com Maria, se tornou membro do conselho da mesma, onde anos mais tarde chegou à presidência, cargo que ocupa ainda hoje. Agora, neste momento, um momento muito importante, eu queria que você também nos falasse, claro, sobre a sua religião. Você disse que estava afastado. Eu tive também essa fase. Então, aí você vem, me fale sobre a Aliança com Maria, tudo, porque é muito importante este momento, quem está nos assistindo, saber do que se trata o grupo católico religioso Aliança com Maria, e você que é a pessoa indicada, preparada para falar sobre isso, que você deu parte da sua vida dedicada ao grupo Aliança com Maria, que eu sei. Então, fique à vontade, conte para nós o funcionamento, qual é a razão, como você se sente, como é um trabalho para a comunidade, além de ser religioso, acata e recebe pessoas necessitadas, ou de oração, ou de conselho, ou de acompanhamento, não é isso? Sim. Fique à vontade. Muito bem, contar um pouco da minha história, porque se entrelaça a minha história com a história. Pronto, fique à vontade. Do Aliança com Maria, né? Então, assim, como eu disse a princípio, tudo é de acordo com os desígnios da providência de Deus. Então, estudei no colégio católico, tive pais católicos, mas não vivi bem minha fé desde o começo. Pelo contrário, eu tinha uma espécie de rejeição, de não prática da minha vida religiosa, né? Isso se deu, sobretudo, na minha adolescência, o início da juventude. Foi aí que Deus, ele agiu com uma misericórdia muito grande, e onde eu conheço, então, o Grupo Aliança com Maria, a comunidade Aliança com Maria. Por quê? Porque eu havia me afastado da igreja na adolescência, né? Não frequentava mais as missas, ou se ia porque meus pais pediam, mas eu não tinha convicção nenhuma daquilo que eu estava fazendo. E nessa ocasião, eu havia me afastado e não queria rezar, não queria saber nada das coisas da igreja, e me entreguei muito assim a viver as coisas do mundo, aos prazeres, às diversões, né? Era assim o meu cotidiano. Isso fazia com que eu me tornasse uma pessoa até difícil de conviver na minha casa. Desobediente aos pais, uma vez que você não reza, que você não desenvolve em você as virtudes, você acaba se entregando aos vícios. É o movimento contrário, né? E assim eu estava nessa época. Eu lembro que uma das coisas muito importantes que me aconteceu foi numa sexta-feira santa, há 28 anos atrás, um pouco mais, em que a minha mãe disse: meu filho, vá para a celebração de Jesus morreu hoje, né? E eu, com a cabeça totalmente voltada para as coisas do mundo, dos prazeres, eu disse: eu não vou, eu vou me divertir. E assim fui para o Rio, tomar banho com os colegas, né? Tinha pouca gente no Rio, acho que talvez 3 ou 4 pessoas nesse dia, porque era um dia santo, não era dia de ir para brincadeira, lazer, né? E eu lembro que naquele dia eu quase morri afogado. Então foi uma coisa milagrosa mesmo que eu sobrevivesse, porque os meninos tentaram me ajudar, não conseguiram. Eu quase que atravessei o rio todo, levado pelas águas, eu fui resgatado do outro lado do rio, né? Aí foi o começo de tudo. Aí foi a partir desse, vamos dizer assim, dessa situação difícil que Deus começou a me trazer para perto dele. Então, ali foi um primeiro momento, e claro, depois que você consegue sobreviver a um quase afogamento, muitas coisas mudam na sua cabeça, você começa a pensar diferente, né? E foi aí que, desde que aconteceu isso, eu comecei a pensar mais um pouco em Deus, né? E passava em frente à igreja de São Vicente, onde aconteciam as reuniões do Grupo Aliança com Maria. Eu lembro que era quarta-feira, né? E eu passava e eu achava bonito, só que eu dizia: não é para mim, porque eu não presto, é só para gente que presta. Era essa a mentalidade que eu tinha, né? Só que depois desse dia da Sexta-feira Santa, que eu quase morri afogado, as coisas começaram a mudar. E eu disse: eu então vou lá, vou participar, vou saber como é que é. Eu sabia que alguma coisa tinha de bom, porque alguma coisa me chamava a atenção. Até que uma quarta-feira, sem que ninguém me convidasse, eu fui, né?
E quando eu cheguei lá, foi muito interessante, porque eu fui tão bem acolhido, bem amado pelas pessoas, que eu não quis mais sair de lá. Né? Então foi muito acolhimento. Aí é o milagre, né, que chegou. Então, ali eu me senti muito amado, né? Por Deus, em primeiro lugar, que eu desconhecia, que eu não me conhecia, sabia amado dele. Talvez, certamente, eu tinha escutado falar, mas que não fazia nenhum sentido até então para mim, né? E aí, naquele momento, o Deus agiu de uma bondade, de uma misericórdia tão grande, que eu me senti tão amado por Ele, que eu disse, vou ficar por aqui. Eu não tenho mais para onde ir, vou ficar por aqui. Isso já fazem 28 anos, graças a Deus. E daí eu comecei a ter novas amizades. Então, aquelas pessoas que eu convivia, que também não gostavam das coisas de Deus, de maneira muito natural, a gente foi perdendo os vínculos, e fui ganhando novos amigos, amigos que me ensinaram as coisas de Deus, que me ensinavam a oração, que me ensinavam a frequentar os sacramentos, né? E daí eu fui aprendendo. E a graça de Deus, ela opera nesses momentos, e foi agindo na minha alma, no meu coração, me convencendo de que aquilo era o caminho verdadeiro. Então, em pouco tempo eu fui ganhando a amizade das pessoas que estavam à frente, né? Fui entrando, sendo membro do conselho da comunidade, né? Fui aprendendo coisas que eu nunca fazia cantar, fui me metendo a cantar, né? Coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, e nem falar em público, mas por uma graça, uma bondade de Deus, de repente foi despertando isso em mim, né? E aí daqui a pouco eu estava ajudando, lia o Evangelho, fazia uma explicação do Evangelho, cantava na hora do momento da oração, né? E a coisa foi se organizando, Deus foi agindo, eu fui me engajando, fui me preparando, fui procurando estudar os documentos da igreja, né, a doutrina católica, os mistérios da nossa fé, para a gente poder conhecer bem. Fui me aprofundando e cada vez mais Deus foi agindo, né? Então depois comecei a cantar na missa também, né? E nesse processo maravilhoso, eu fui amando cada vez mais esse grupo, essa comunidade Aliança com Maria, né? O amor à Nossa Senhora dentro de mim, que já no colégio das irmãs tinha sido despertado, porque as primeiras sementes são lançadas ali, na aula de religião e tudo, agora começaram a desabrochar, né? E aí o amor à Nossa Senhora, por isso a aliança com Maria, porque nós temos um objetivo de nos unir a ela, fazer uma aliança com ela, nos unir a ela, né? E aí com esse propósito de amar mais Nossa Senhora para amar mais Jesus Cristo, estudando, rezando, e Deus vai trabalhando na vida da gente, a graça vai operando. Eu lembro que muita coisa que eu fazia errada, eu não sabia que era errado. Eu pensei, todo mundo faz, sabia que era pecado. Claro. E interessante que a minha experiência foi parecida com a do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo caiu escama dos olhos dele. Do meu também foi assim. E eu me indagava, meu Deus, isso aqui que eu fazia era errado? Todo mundo faz, eu não sabia que era errado. Mas a graça tira a cegueira. Quando a gente não está na graça de Deus... Passa a saber o que é certo e o que é errado. Exatamente, que até então para mim era muito confuso. Eu acho que todo mundo fazia, então não tem nada de mal. E ali como que caíram essas escamas dos meus olhos e eu comecei a perceber, opa, isso aqui não dá para ficar fazendo isso. Isso é contra a lei de Deus, não agrada a Deus, né? E o objetivo da nossa comunidade é esse. Nós temos reuniões que temos crianças, adolescentes, casais, jovens, com esse propósito, né? Nós queremos fazer uma aliança com a Mãe de Jesus Cristo. O propósito é sempre esse. Lá na comunidade a gente usa um termo que é servo por amor, ou seja, nós existimos para servir a Deus, mas não só servir, porque todo mundo serve, agora servir por amor, assim como Maria Santíssima fazia. Você imagina Nossa Senhora fazendo as coisas para Jesus, muito amor. Ela não descuidava nada do que ela fazia para Jesus, porque não só porque era o filho dela, porque era o Deus dela. Então, com ela nós queremos aprender, por isso que nós formamos uma aliança com ela, para aprender a servir Jesus Cristo com amor, naquilo que for preciso, né? Daí, por exemplo, eu comecei então a fazer conferências, e aqui nos grupos, e até mesmo em outros bairros, outra cidade, na zona rural, até hoje eu ainda faço, né? E foi, cada vez mais a gente vai precisando rezar e conhecer os mistérios da fé, né? E ensinar para os outros, porque a gente também tem essa obrigação, né? De ensinar para as outras pessoas a fé, a catequese, ensinar as orações. Isso é um dever do cristão. E nisso, a nossa comunidade existe para isso. Tudo que a gente faz tem esse objetivo. Se a gente faz um encontro, e a gente faz encontro, se a gente faz momentos de visita nas famílias, como agora no mês de maio a paróquia faz a visita missionária, nós estamos juntos. Sexta-feira agora tem visita nos bairros. É com esse propósito, de aproximar as pessoas de Deus. E como nós sabemos que Maria Santíssima
essa medianeira, aquela que fica no meio entre nós e nosso Senhor Jesus Cristo, é melhor ir com ela, porque ela tem muitos méritos, né? Ótimo, maravilhoso. O caminho é este, né? Se todo mundo entendesse que amor e a aproximação com Nossa Senhora é a mãe de Deus, é a mãe de Jesus. Muitas pessoas renegam esse direito, renegam esse caminho, mas não sabem onde está. Às vezes falo para mim, eu não sou uma pessoa preparada como você, devia ser, porque eu tive em seminário muitos anos, mas se eu quero arrumar alguma coisa na prefeitura, está com dificuldade, está difícil, eu não posso chegar no prefeito, mas no caso daqui, se eu chegar na mãe dele, fica mais fácil, ela pode resolver, porque quando ela disser, olha, eu quero que você atenda o Edilson. Um exemplo. Então é a mesma coisa. Esse caminho de Nossa Senhora, muita gente não entende que a gente tem essa devoção, essa alegria da nossa mãe Maria, também é nesse sentido, que por intermédio dela a gente chega mais fácil a Jesus. E o senhor foi muito feliz nessa comparação, porque é isso mesmo. Não é? Isso eu sempre vejo. Olha, São Luís Montfort, ele diz assim, que o caminho da mediação, a gente não ir direto a Jesus, querer ir por Maria, é um caminho mais humilde, por isso que agrada a Deus, porque o senhor entenda, se eu acho que eu mereço, aí eu vou eu mesmo. Deus não gosta dos orgulhosos. Agora, se eu reconheço, não, eu não mereço chegar até Nosso Senhor, mas eu vou com a mãe dele. É um caminho humilde. Isso alegra muito a Deus. Como muita gente não agora, entende, né? O futuro santo jovem de vocês, né, da internet, ele disse agora, né, com relação à eleição do Papa, muita gente falando sobre o Papa devia continuar o Papa Francisco, não sei o quê. Aí o bispo de São Paulo foi e referiu-se a esse santo, que ia ser agora, meu nome dele? Carlos Acutis. Pronto. Ele disse, Jesus, Deus não gosta de fotocópia. Frase dele na internet. Deus quer que cada um seja um para ele. Então, o próximo Papa deve ser um novo Papa com o Divino Espírito Santo, que tem uma maneira totalmente diferente do outro. Ele vai ter a maneira dele com a orientação do Divino Espírito Santo, que eu, como católico, acredito, e vai pregar e vai fazer. Muito bem. Eu estou muito feliz de estar conversando com você neste momento, porque é um assunto muito bom, que muita gente desconhece as coisas relacionadas a Deus. Eu sempre fui uma pessoa, depois que eu saí de seminário e tudo, a minha vida é uma vida, estou até escrevendo um livro já, está bem avançado, mas, sabe, eu mudei totalmente o que eu aprendi, como eu fui criança e tudo, né? Fui para outro caminho. Depois que eu vou para Veracruz foi que eu retornei, porque eu tenho muito amor a essa igreja. Foi aqui a primeira igreja que eu encontrei na minha vida, que é um céu. Até hoje, quando eu estou assistindo uma missa, eu me sinto concentrado no céu, ali dentro, pedindo mais fé, pedindo isso e aquilo. Então, aqui me trouxe de volta. Eu só ia à missa que tinha aquele slogan e que a maioria pensa, a maioria diz, a missa só tem valor quando eu tiver vontade de ir. Então é isso. Bom, vamos continuar a nossa palestra, mas está muito boa, estou muito bom. Em 11 de abril de 2007, depois de formado como professor, ele trabalhou em várias escolas da sede da zona rural do município, lecionando em turma de 1ª a 4ª série do Fundamental 1 e de 5ª a 8ª série do Fundamental 2, na educação de jovens e adultos, deve ser o EJA, né? Isso. Trabalhou como secretário escolar, monitor do agente jovem, coordenador do Museu Emílio Fonteles, auxiliar administrativo do Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado, o NAP, hoje Centro de Reabilitação Multidisciplinar, VIVC. Aí, como professor, você trabalhou como professor do município ou do estado,
Foi sempre do município? Sempre do município, isso. Mas também ensinou no interior, zona rural? Sim, eu comecei, a primeira vez que eu comecei a trabalhar como professor foi na localidade de Cajueirinho. Né? Puxa, 36 no extremo de divisa Bela Cruz, né? Extrema com Camusim, Grande. Isso. Pois é, não foi fácil, né? Não. Porque ensinar aqui na Bela Cruz, naquele tempo, poucas escolas, né? Eu sou da época que a escola do Carrasco era na Casa de Farinha, e a maioria. Sim. Em 11 de abril de 2007, se formou em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA. Em 2020, casou-se com a senhora Gisele Silveira Lima e formou-se como bacharel em Serviço Social pela Universidade Anhanguera, São Paulo, né? Anhanguera? É. Não sei se é São Paulo. Porque Anhanguera é a cidade lá. É. Né? Bom, em 2024 concluiu o curso de pós-graduação Lato Sensu em Educação Especial Inclusiva, a EAD, pela Unicesumar. Ainda no contexto do trabalho, aí é outra parte, nós vamos chegar. Eu queria que você falasse agora sobre o professor, seus cursos, suas formaturas, porque isso é muito importante, é cada um. Esse nosso programa de ilustre personalidade veracruzense é para nós levarmos também ao conhecimento de que nós temos ilustres personalidades que se formaram, mas se lutaram antes, batalharam. Você ser um professor do município anos atrás, uma dificuldade muito grande. Hoje não, está tudo mais fácil, está tudo na tecnologia. Sim. Mas antes, ou era de bicicleta ou de pés, ou numa carona. Então, é bem verdade que, sem ofender os alunos de hoje, mas naquele tempo eles davam mais atenção ao professor do que hoje. Sim. Sem ofender. Sim. Bom, então eu gostaria que você falasse aqui do seu trabalho como professor, a luta danada, as suas formaturas, para nós sabermos que você lutou, batalhou, para chegar aonde você é hoje, com a vida que você leva, consciente de responsabilidade com Deus no coração. Muito bem. Então, assim, o trabalho, ele sempre edifica muito a gente. O homem tem necessidade de trabalhar. Já imagina se a gente fica desocupado? Né? Então, o trabalho, ele faz uma parte integral. A gente não trabalha só para sustentar, que também a gente faz isso, mas porque a gente precisa, né? Para a nossa edificação pessoal. Né? Então, trabalhar é algo muito bom. E você colaborar na formação de crianças e jovens é uma coisa muito importante. Na formação intelectual, você saber, às vezes eu encontro pessoas, hoje já são, que eu ensinei quando era criança, a alegria de ver, olha, hoje são professores, né? Hoje desempenham um papel importante na sociedade, e você saber que passou por você colaborou de alguma forma, aquele tempo que você ficou com aquela criança lecionando, você deu uma colaboração, isso é muito gratificante. Isso já tive várias oportunidades de encontrar ex-alunos meus, né? Então, assim, é uma alegria poder colaborar na formação. Não é fácil, porque os tempos são difíceis, né? Você encontra muita dificuldade. Eu falo no sentido do próprio relacionamento das pessoas, mas se tratando do trabalho, hoje é muito mais fácil. Eu lembro que nós precisávamos sair na madrugada da segunda-feira, pegar um carro, né, uma caminhonete, onde nós íamos todos sentados atrás, pegando chuva, pegando sol, passando nas estradas cheias de água, às vezes com as nossas bolsas, às vezes tomávamos banho, né? E tínhamos que chegar todo molhado de lama, chegava lá na localidade, tinha que tomar outro banho para estudar, ficava a semana toda, só voltava às vezes no sábado de manhã, para no domingo já voltar. É algo muito puxado, né? Tem as suas dificuldades, né? Hoje é bem mais acessível, hoje as pessoas têm deslocamento, tem o seu horário de planejamento, tem um tempo para planejar. Naquele tempo nós tínhamos que planejar fora do expediente de trabalho. Sou esposo de uma que nunca deu aula que não preparasse a Regina. Exatamente. Então, assim, cada tempo tem suas facilidades e suas dificuldades, a gente tem que reconhecer, né? Hoje ficou mais fácil para o trabalho do professor, considerando essas coisas que estão mais a favor dele acessível. Porém, é mais difícil lidar no ensino, porque as pessoas estão muito mais ligadas ao celular, a coisas que tiram ela do foco da vida intelectual. Muitas vezes, são poucos os que sabem administrar de maneira que usam essas ferramentas para o seu crescimento intelectual. Muitos acabam se distraindo, e isso não é bom.
Então, esse aspecto é importante, poder colaborar na formação das pessoas. E, por outro lado, falar dos meus cursos, da graduação que eu tenho, aí já toca a minha formação intelectual. Nós, como seres humanos, precisamos ter essa vida intelectual. Estudar. É muito necessário. Você tem um conhecimento, você consegue... o seu horizonte é muito maior. As suas possibilidades, né? Então, quando você não sabe das coisas, é como quem é cego, como quem não vê. Então, a vida intelectual, ela é fundamental na vida de cada pessoa. Por isso que estudar faz parte mesmo do ser humano. A gente tem outras coisas que a gente faz, mas a vida intelectual não pode ser desprezada. Por isso, estudar, se Deus quiser, ainda vou fazer alguns cursos ainda, por hora são esses, mas é muito importante. A vida do ser humano, a vida intelectual não pode ser desprezada, de modo algum. Ainda no contexto do trabalho do apostolado dos leigos, apresenta um programa chamado Evangelizando com Maria, todas as quartas-feiras, às 18 horas, transmitido ao mesmo tempo pela Rádio Genoveva FM e pelo Instagram Aliança com Maria. Sabe, eu fundei essa rádio em 1998, porque eu fazia programa na Rádio Difusora do Acaraú, pago. Era um salário mínimo, 3 horas de programa, dia de sábado. Mas eu amo tanto a Bela Cruz, que eu comecei com o programa Bela Cruz Como Te Amo, em 1993. Indo nessas estradas com poeira, levando na bagagem o Vicente Freitas. Toda vez que o Vicente Freitas fazia um soneto, uma poesia, escrevia uma coisa, ele ia levar para a rádio lá para... E naquele tempo a rádio era uma potência muito grande. Pegava Itapoca, Camusim, tudo, só tinha ela. Não tinha internet, não tinha... Não tinha nada, ela era uma força danada. Sim. Então, nesse trabalho, eu sempre prezei a Bela Cruz em primeiro lugar. Claro, Deus, né? Depois a família, depois ele. Foi bem. Então, nesse contexto, eu tinha uma preocupação muito grande com a Bela Cruz. Não ter a sua rádio. Foi um trabalho longo, não é momento para falar sobre isso, mas já que nós estamos falando comunicação e tudo, né? Eu consegui botar uma rádio pirata, e respondi 2 processos na Federal, lá em Fortaleza, por ter implantado a rádio pirata. Só não levaram os equipamentos, que também eram contrabandeados, né? Porque eu deixava a rádio fechada, alguém me avisava que eles estavam na região. Hoje, graças a Deus, tudo legalizado, e eu dediquei mais à igreja. Você sabe quantas horas a Rádio Comunitária Genoveva FM, hoje, é usada pela igreja, no mês? 500 horas. Nós fizemos todo o levantamento. Desde o programa de meio-dia a 1, aí vai. Sabe como é? Transmissões das missas, né? Todo evento que tiver, está no YouTube, transmite. Pode ser a missa que for, o evento que for, nós também. Então, isso é um amor muito grande que se tem. É isso aí. Você está fazendo esse programa na Rádio Genoveva, você não sabe o quanto as pessoas deviam entender que é importante. Quem assiste o seu programa, qualquer programa da igreja, entende? A missa, transmitido pela rádio, nós estamos levando a tranquilidade de Deus para ele. Quanto mais você falar e comunicar a palavra de Jesus, a palavra do Evangelho, você está evangelizando numa tranquilidade que não tinha antigamente. Acredito que se Jesus viesse à Terra, ele ia usar o rádio, porque ontem eu li uma pesquisa que o rádio está em primeiro lugar em transmissão de notícias e crédito na humanidade, com toda a tecnologia. Certo? E é verdade, o rádio nunca perdeu o seu lugar. Perde não. Apesar da internet, né? A gente perde propaganda, mas que também o rádio ainda tem o seu lugar. A gente vê muita pessoa falar, eu escuto o rádio, não sei o quê. É uma coisa muito boa. Como resultado de seus estudos e pesquisas, escreveu em 2019 o livro de regra da comunidade Aliança com Maria, e em 2021 o livro A Paixão da Igreja.
ele tem grande amor ao Santíssimo Sacramento, o que levou a iniciar as manhãs de adoração ao Santíssimo na igrejinha de São Vicente, com o intuito de conhecer lugares santos, históricos, e viajou para vários estados do Brasil, Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Mato Grosso, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e outros países, França, Itália, Roma, Argentina, Paraguai, Uruguai e Israel. Eu não vou nem perguntar, porque não preciso eu perguntar que você fez um turismo religioso, né? Sim. Você não deixou de visitar tudo que se tem nesses países, nesses estados, com relação à religião, à igreja. Você poderia falar disso aqui, do que você ganhou, do que você aprendeu, do que você transmite, porque tudo isso aqui você aprendeu. Você não foi só para passear? Sim. Então, fique à vontade. É muito interessante começar pelas viagens internacionais, né? Porque à vontade. Um horizonte se abre dentro de nós. A primeira viagem internacional que eu fiz foi para a Terra Santa, os lugares santos que Jesus nasceu, que a Virgem Maria viveu, desde o nascimento de Nosso Senhor até a ressurreição de Santo Sepulcro. E ali, quando você não sai do Brasil, você tem uma visão muito restrita do que é o mundo. Você é acostumado só com aquela realidade. Passei um ano na Holanda, eu sei mais ou menos. Então, quando a gente sai do país, que você conhece outra cultura, outra realidade, é como que um novo horizonte que se abre para você. Muito, muito assim, é importante, porque você aprende muitas outras coisas, convive com outras realidades, né? A viagem da Terra Santa, acho que todo católico devia uma vez na vida fazer, porque o que você cresce no conhecimento espiritual, conhecendo os lugares santos em que Jesus viveu, que Nossa Senhora, que São José viveram, né, que os apóstolos viveram, ali é de uma riqueza espiritual, um turismo religioso, sim, mas é de um aprofundamento da nossa fé tão grande que todo católico devia fazer essa viagem, né? Você tem sua alma lavada, cada lugar que traz para você os mistérios da fé, as verdades da Sagrada Escritura, aquilo lhe edifica muito, né? Você conhecer aqueles lugares, você, como uma experiência que eu tive, por exemplo, no Mar da Galileia, e num barco, ler o Evangelho que Jesus caminhava sobre as águas, que experiência incrível, né? E o nosso guia dizendo, fecha os olhos agora, eu vou ler o Evangelho para você, e você imagine Jesus caminhando agora nas águas. Quer dizer, experiências riquíssimas, né? No Jordão, renovar lá as promessas batismais com o padre, no Rio Jordão, onde Jesus se batizou, né? Quer dizer, cada viagem é uma experiência, né? Quando eu estive na França, eu visitei a Capela da Medalha Milagrosa das Irmãs, inclusive encontrei a irmã Lidiane, aqui de Bela Cruz, filha da Dona Socorro Carvalho, que ela é religiosa, não sei se agora ela está na França, mas na época ela estava, foi ela que acolheu os peregrinos brasileiros. E além de ver os lugares que são maravilhosos, vi o corpo incorrupto de São Vicente de Paulo, de São Padre Pio de Pietrelcina, de outros santos. Quer dizer, cada experiência nos reserva, cada viagem uma experiência particular. De você ter não somente a emoção, porque também a gente sente a emoção, né? Diante ali do corpo incorrupto de São Vicente de Paulo, parecia uma criança chorando, né? O milagre eucarístico de Lanciano, a hóstia consagrada, que se transformou num pedaço de carne. Eu não sabia fazer outra coisa a não ser chorar na hora da missa, porque ali Deus se comunica à nossa alma de uma maneira muito particular, lugares tocados pela graça de Deus. E essas viagens, elas são muito boas, muito importantes para o crescimento espiritual, cultural e humano nosso, porque você convive tantas experiências que eu trago hoje de lugares que eu conheci, né? Então, aqui no Brasil também, por exemplo, em Recife, Pesqueira, tem as aparições de Nossa Senhora de Simbres, outra experiência incrível, né? Então, daria para escrever um livro só sobre as experiências que a gente tem nessa viagem, porque é muita coisa boa, muita coisa para contar, né? Tudo feito, o objetivo das viagens é um pouco turismo também, que a gente quer conhecer os lugares, mas sempre ligado com aquilo que é da fé. Onde é que tem a igreja, onde é que tem um acontecimento importante, para a gente unir aqui as duas coisas, sempre fazer isso, né? E eu me sinto muito feliz por conhecer esses lugares, ter tido essas experiências que Deus me possibilitou ter, né? Então, nós saímos numa viagem dessa com uma cabeça e voltamos com outra. Um horizonte bem mais amplo, um desejo de aprender mais, de conhecer outras realidades, que até então, neste mundinho fechado que eu vivia, eu não conhecia. Aqui em Bela Cruz, Fortaleza, tinha ido a São Paulo, mas
é outra coisa, é outro horizonte muito mais amplo, então enriquece. É a realidade. Sim, a gente descobre, o mundo não é o que eu vivo não, ele é maior, tem muitas outras coisas, né? Então é uma coisa assim, incrível, que eu poderia contar muitas coisas importantes, né? Que eu aprendi, que das experiências que estão aqui, e que jamais eu vou esquecer, vou levar para a vida toda, cada uma. Tudo que você aprendeu, você transmite. Sim. Para os outros, né? Sim. Pois é. Hoje, Rosinélio, você está sendo homenageado, mas mais homenageado é a Bela Cruz, com a sua presença aqui, com tudo que você nos deu de conhecimento, de experiência, para toda a Bela Cruz. Nós prestamos essa homenagem a uma pessoa cuja vida foi marcada pela dedicação, pela fé e o amor ao próximo, que você é. Rosinélio não apenas vive entre nós, mas deixa marcas profundas de esperança, serviço e inspiração. Sua aliança com a fé e com a comunidade sempre foi firme como ouro, e sua luz vai continuar brilhando nos corações onde tocou. Que seu legado seja lembrado com gratidão em sua memória por todos nós belacruzenses. Sabe, eu vou lhe dizer um segredo. Quando você vai cantar lá, no altar, eu entendo tudo que você canta. Eu me sinto tranquilo, digo, olha, porque eu sou um cidadão que tem uma fé e um caminho de visão de uma missa diferente de muitos outros, não de você, lógico. Então, naquele momento, um dia deste, eu não vou contar esse fato, não. O que eu quero dizer para ti, continue sendo essa pessoa extraordinária, essa pessoa humilde, dedicada à fé, a Nossa Senhora, a Jesus, a Deus, a tudo, ao Divino Espírito Santo, ao Santíssimo Sacramento, que é tão bom quando ele está aqui, eu venho, converso com ele, vou lá na igreja, passo ali de manhã, paro o carro, entro lá, converso, bato um papo. A minha oração é uma conversa franca, que ele é o meu amigo. Ele não está ali, então eu vou conversar com ele. Hoje o nosso programa teve essa felicidade muito grande de ter você aqui, aceitar o nosso convite, vir e levar essa mensagem que você até agora só levou mensagem maravilhosa para toda a humanidade, todos que assistem nosso programa, em qualquer parte do mundo. Muita gente está na França, gente daqui de Bela Cruz, na Suíça, assiste. No Facebook, Edilson Sampaio, o programa também é colocado lá. Então a gente luta e trabalha por uma coisa e por uma causa. Além de você fazer um trabalho individual de força, de luta, você faz um trabalho que é externado para servir. E essa maneira de servir é muito grata e simples. Eu gostaria agora que você desse as suas palavras finais sobre o nosso programa, sobre você e sobre o que você quer falar para a Bela Cruz. Fica à vontade. Muito bem. Eu trouxe aqui um livro de Santo Afonso Ligório, um santo que eu tenho muita devoção. Sim. Eu acho muito propício compartilhar com vocês um trechinho que ele fala. O título do livro é A Oração, muito simples, de Santo Afonso Ligório, aqui na página 12, para compartilhar com vocês que acompanham o programa, devido à importância que é o assunto, o tema da oração. Né? Então vamos ler aqui só um trechozinho, para a gente concluir a partir do ensinamento desse doutor da Igreja, Santo Afonso. Sem a oração, segundo a providência ordinária de Deus, serão inúteis todas as mediações, todos os projetos e todas as promessas. E se alguma vez se sentirem a consciência gravada com muitos pecados, sabeis que a causa disso é a falta de oração, e de pedir a Deus os auxílios necessários para resistir às tentações que vos assaltam. São Tomás, doutor da igreja, explica essas palavras dizendo que a oração consiste propriamente na elevação da alma a Deus.
Então, quero dar esse recado para Bela Cruz, né? Nós sabemos que Deus tem poder para fazer tudo. Só que Ele, na sua infinita sabedoria, Ele decidiu que só daria as graças através da oração. Então, Ele quer que nós rezemos para alcançar todas as graças. Se Bela Cruz quer ser essa Bela Cruz, continuar seguindo em frente, o povo precisa dobrar o joelho diante de nosso Senhor Jesus Cristo e rezar. Ah, mas Deus sabe tudo que a gente precisa, sabe? Mas Ele quer que nós peçamos para que nós percebamos a nossa dependência de Deus. Sem mim nada podeis fazer, diz nosso Senhor no Evangelho, João capítulo 15. Então, sem a oração, nós não progredimos. Uma terra, uma nação, um povo, uma pessoa, uma família não progride. Se pela oração nós recebemos todos os auxílios e as luzes necessárias para enfrentar os nossos problemas, para vencer as tentações que todo dia assolam a nossa vida. Essa é a mensagem que eu quero deixar para todos os belacruzenses. Rezem. Rezem todos os dias, em todas as ocasiões, antes do trabalho, antes de tomar decisões, antes das refeições, porque a oração é uma garantia de que a graça de Deus nos é dada. Ah, eu não consigo cumprir com meus deveres. Por que não reza? Se nós rezássemos antes de cada coisa, um pai de família, uma mãe de família, um professor, um médico, um advogado, se dobrasse o seu joelho diante de Deus antes de começar o seu trabalho, certamente receberia as luzes e auxílios de Deus para resolver bem. E a gente ganha. Imagine um povo de Bela Cruz que reza, tudo muda, porque Deus tem poder de ação. A forma que Deus encontra para agir no mundo é pela oração. Se o povo de Bela Cruz reza, Deus começa a se compadecer do povo de Bela Cruz e tirá-lo das misérias morais, econômicas, espirituais, que Bela Cruz está muitas vezes encerrada, né? Então fica essa mensagem aqui. Tornemo-nos um povo belacruzense. Nós somos a terra de Santa Cruz, né? Então nascemos aqui aos pés da Imaculada Conceição. Aprendamos com Nossa Senhora que é preciso rezar para que demos a Deus todas as oportunidades dele agir na nossa vida. Muito bem. Aí nós tivemos aqui a presença do Rosinélio de Freitas, nossos agradecimentos sinceros, dizendo para vocês que estamos encerrando o nosso programa com muita alegria, com muita satisfação, sabendo que tudo o que nós fazemos serve para alguém. Está servindo neste momento para a alegria do belacruzense ou amigo de Bela Cruz, em qualquer parte do mundo em que se encontra, que esteja vendo a gente. Porque tem gente de longe nos assistindo, tem gente de Bela Cruz, em São Paulo, sei lá, em qualquer parte, que não tem alegria maior do que isso. Então, a finalidade do nosso programa Bela Cruz, como te amo, é levar a nossa história longe, é ter alegria, é saber que nós somos um país e formamos parte deste país como município cristão, católico de Deus, seguido de outros seguidores que nós não podemos deixar de reconhecer, mas com o coração tranquilo e com a mente feliz. Obrigado, meu Senhor, que Deus abençoe a todos, que haja paz e união em todos os lares. Aí apresentamos mais um episódio, o 22º episódio do programa Bela Cruz, como te amo. E obrigado, Márcio, pela sua bondade, pelo seu trabalho técnico, de todas as terças-feiras estar aqui comigo, nesse momento grandioso, e eu parabenizo a todos os belacruzenses. Vamos amar Bela Cruz, vamos cuidar de Bela Cruz. Um abraço, boa noite. Bela Cruz, como te amo. Minha Bela Cruz, tão linda cidade,